do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém, irmãos? A igreja pode sentar com a graça de Deus. Continuamos na exposição do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, livro este, né? Importante, assim como toda a escritura sagrada, ela é importante, ela é fundamental. Para relembrarmos, nos 12 primeiros versículos, nós trabalhamos a ideia em que o apóstolo está conversando com o povo, está orientando a igreja, e essa igreja não é uma igreja como nós vemos hoje. E para entender melhor o texto bíblico, a gente precisa entrar na história e ler a Bíblia com os óculos da história. Não adianta a gente achar que era da mesma forma que é hoje, porque não é. Quando entramos na história, nós compreendemos melhor aquelas palavras, a força de determinadas expressões que o apóstolo e que os escritores bíblicos estão usando. Pedro está falando a uma igreja que está sendo constantemente perseguida no período do imperador Nero. Eles não tinham uma vida tranquila igual eu e você temos. Pastor, minha vida não é tranquila, eu tenho muita luta. Luta todo mundo tem, o ímpio também tem. A pessoa que não serve a Deus, o desviado tem, todo mundo tem. Isso é desafio do dia a dia, irmão. São as lutas diárias, todo mundo tem. A luta que o apóstolo Pedro está enfrentando com a igreja naquele momento é uma perseguição verdadeira, não é guerra fria, não é aquela coisa assim meio ideológica igual é hoje. É uma perseguição para tirar a vida dos cristãos. Só que em nenhum momento você vê o apóstolo Pedro falando, vocês têm direitos. Olha só, eles não podem fazer isso com você, não. A preocupação do apóstolo é lembrar a igreja do que é o evangelho. A preocupação do apóstolo é que a mente da igreja estivesse sã para servir a Deus, mesmo em meio a uma tribulação, mesmo em meio a uma perseguição. Resumo, o apóstolo Pedro faz uma exposição para eles, explicando como se dá a salvação. A salvação é a esperança da nossa vida. Se nós não fôssemos salvos, se a nossa vida acabasse aqui e agora, que sentido teria em existir se não houvesse um porvir? Que sentido teria plantar, viver, se a nossa vida fosse acabar? Basicamente, é o que o apóstolo Pedro vai trabalhar com essa epístola nos 12 primeiros versículos do capítulo 1. Ele vai abordar sobre a regeneração, sobre a fé, e vai começar a trazer o desenvolvimento do efeito da salvação. Por isso ele começa falando, portanto, ou por isso, dependendo da tua versão. Ele está conectando com tudo que ele já falou. Olha só, por isso, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir o lombo, o que quer dizer? A gente está falando de um contexto de Oriente Médio, né? Ali, naquele contexto, a gente está falando de militares e até homens comuns que eles não usavam calça, né? Não era calça, era uma espécie de um vestido.
Só que imagina eles correndo, né? Com os vestidos, que não tinha toda essa tecnologia que os vestidos das mulheres têm hoje, né? Se bem que tem uns vestidos, né? Que misericórdia, né? Que não devia nem ser usado. Só que os vestidos que a gente está falando eram vestidos que eles tinham que adaptar para quando eles precisassem correr, para que eles estivessem sempre preparados para uma situação que se levantasse de forma contrária. Se eles precisassem correr para socorrer alguém, se eles precisassem andar rápido, ou, no caso, correr para fugir, para preservar a sua vida. Se eles corressem com o vestido ele ia subir, ele ia atrapalhar, ele ia se enroscar. O que é que eles faziam? Eles botavam um grande cinto para amarrar, para prender o vestido. Isso se chama cingir os lombos. Dessa forma, eles estavam preparados para qualquer situação em que eles precisariam se esforçar. O que Pedro está falando é, diante de tudo isso que vocês estão vendo, e diante de tudo isso que eu falei, se preparem. A ideia da salvação, que é um fato, aquilo que Cristo fez por vocês, que foi fazer vocês nascerem de novo através da morte dele, da ressurreição dele, por conta disso, por conta do que vocês ganharam, olhem para aquilo que deve ter a sua atenção. Então, se preparem, cinge os lombos, porque um esforço será necessário. Sejam sóbrios. A sobriedade, irmãos, ela vai falar de ter entendimento, de ter atenção àquilo que está acontecendo. Um bêbado, um pinguço, uma pessoa que gosta do goró. Essa pessoa, ela não consegue entender o que está acontecendo no momento. Ela não tem noção da realidade. Inclusive, tem gente que fala um monte de verdade, né? Que vivia mentindo, mas ali expõe a vida dela toda. Por quê? Porque ela não está sóbria, ela está bêbada. A recomendação de Pedro, para não dizer a ordem do apóstolo, pelo Espírito Santo de Deus é: sejam sóbrios, sejam e estejam atentos à salvação. A salvação, ela tem que permear a tua vida, a tua mente, na hora que tu acorda. Quando tu está trabalhando durante o teu dia, quando você está almoçando, a ideia, a cosmovisão da salvação, o poder da salvação tem que estar intrínseco em você, tem que permear toda a tua vida. Por isso temos que ter sobriedade espiritual. Está muito em voga, né? O evangeliquez, ele vai mudando, né? Com o tempo. O varão e o varô está se perdendo um pouco, né? Eu consigo manter com o varãozinho, né? Com Samuel, com o seu varãozinho. Mas vai se perdendo alguns termos e vão colocando outros. E tem um que eu acho até interessante, que dizem que no evangeliquez, né? Que nós temos que ser intencionais. A gente faz muita coisa por osmose, irmão. A gente vem para a igreja por quê? Por que vem para a igreja? Porque tem que vir. Por que a gente está em pé na hora da palavra? Na hora de ler a palavra? Não, porque está todo mundo em pé. Não, seja intencional, é a reverência que você tem ao Santo Livro. Por que você vem para a igreja? Porque você entendeu que você tem que estar em unidade com o corpo de Cristo, adorando e aprendendo da palavra do Senhor. Por que você ora? Porque só com a oração nós temos a ação de Deus em nossa vida. É por isso nós precisamos entender, percebe o que ele está falando? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O porquê que você faz o que faz, qual a tua intenção por trás daquilo que você faz. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Essa graça, ela é atemporal. Essa graça, ela é eterna. Essa graça, irmãos, ela é única. Essa graça, ela é infalível. Ela é inerrante. Essa graça, ela não chega no cenário só com João Batista.
ela não chega no cenário só com Jesus. Desde sempre foi graça, irmãos. Desde sempre a graça atuou. Se não fosse a graça, o homem estava perdido. Se não fosse a graça lá no jardim, onde o Senhor preserva Adão, preserva Eva e lhes dá mais uma oportunidade para que eles continuassem caminhando. Se não fosse a graça de Deus, não teriam chamado Abraão. Inclusive, Paulo fala aos Gálatas, o evangelho, ele foi pregado primeiramente a Abraão. E João, no Apocalipse, ele é ainda mais profundo. Ele diz que o Cordeiro de Deus, ou seja, o Cristo, foi morto e imolado desde antes da fundação do mundo. Esteja inteiramente, esperar inteiramente na graça que se fez em Cristo. Por que esperar? Porque a recomendação de Pedro é bem parecida com a de Paulo. Vocês estão passando essa tribulação. Vocês estão passando essa luta. Vocês estão passando essa perseguição. Mas espera inteiramente na graça. Espera, porque esse Cristo pelo qual você foi salvo, esse Cristo que por causa dele hoje você está sendo perseguido, esse Cristo hoje que você padece perseguição, ele vai voltar. O seu retorno é verdadeiro. O seu retorno acontecerá. Então, igreja que está na dispersão, igreja que está sendo perseguida, olhe e veja com foco correto. Esteja atento inteiramente na graça que há em Jesus. Portanto, amados e queridos, eu sei que pode ser um desafio isso, mas tenha a percepção da salvação. Tenha o olhar da salvação. Olhe para a cruz. Tem uma frase que cunharam: antes que houvesse o haja luz, houve o haja cruz. Essa salvação é única, é o maior dos presentes que poderíamos ter. Você vai ver que o apóstolo, de uma forma brilhante, ele faz alguns contrapontos. Olha o verso 14. Como filhos obedientes, dependendo da tua versão, vai estar escrito como filhos da obediência, certo? Isso você vai ver que vai fazer diferença na interpretação. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em ignorância. Você vai perceber que ele está usando uma linguagem que é comum no Novo Testamento. Filhos da obediência. Você vai ver que lá em Efésios 2:3, Paulo vai falar sobre os filhos da ira. O que é um filho da ira? É alguém que se ira? É alguém que é nervosinho? Não. São as pessoas sobre as quais a ira de Deus está sobre a vida delas. Filhos da luz são pessoas que não andam em trevas. Filhos da desobediência, também em Efésios 2:2, são aquelas pessoas que a natureza delas é uma rebelião contra Deus. Filhos do diabo, Jesus com esse termo, Paulo também em Atos 13, são aquelas pessoas que não necessariamente elas nasceram do diabo, porque daqui a pouco vai ter gente, né? Todo dia nasce um herege, né? O Alexandre é campeão de me mandar dia sim, dia também, uma heresia nova que surge por aí. Daqui a pouco vai ter gente falando que nasceu do próprio diabo e vai usar esses textos. Isso daqui quer dizer o quê? Que a pessoa ela tem um caráter satânico. Filhos da promessa são aqueles que são herdeiros espirituais da promessa que Deus fez. Por fim, o que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando não com pessoas que simplesmente obedecem. Filhos da obediência, e o termo no grego, ele não sugere filhos obedientes, ele sugere filhos da obediência. São pessoas que têm o seu caráter
tem a sua essência em obedecer a Deus. Mas perceba, para ser filho da obediência, antes teve que nascer de novo. Antes teve que ser salvo, porque não dá para andar em obediência sem que haja a ação direta do Espírito Santo de Deus. Por isso o contraponto. Antes nós éramos filhos da desobediência, isso estava implícito. Agora nós somos filhos da obediência. Antes nós tínhamos a natureza rebelde, agora nós temos uma natureza submissa. Antes o DNA espiritual da minha vida e da tua estava corrompido, hoje o nosso DNA espiritual está regenerado. Antes éramos escravos do pecado, conforme Romanos 6,17. Hoje não. Hoje somos escravos da justiça. Isso acontece como? Através do novo nascimento, através da regeneração. Por isso que essa é uma obra do Espírito de Deus. A salvação começa em Cristo. O pontapé inicial da salvação é Jesus. Por isso mesmo fala, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A obediência, portanto, irmãos, ela não é a causa da salvação. Não é porque a gente obedece que a gente é salvo, mas a obediência é o efeito da salvação. Nós fomos regenerados, nascemos de novo, fomos salvos em Cristo Jesus, agora somos filhos da obediência, graças a Deus. Por isso estamos aqui. Portanto, cingindo os lombos do entendimento, estejam preparados. Por isso, como filhos da obediência, isso, como já falamos, não é só um obedecer, não é aquela coisa opcional, sabe? Hoje eu quero obedecer, amanhã não. É algo que está na nossa natureza, irmãos. É parte da nossa identidade. É algo permanente em nós. Então, pastor, eu sempre vou obedecer? Não, nem sempre. A gente não é perfeito. A gente erra. A gente falha. Só que a nossa trajetória espiritual, ela é marcada por uma luta contra o pecado. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Portanto, amados, para aqueles que são inseguros, a pergunta que fica é, você luta contra o pecado? Ah, eu luto, pastor. Isso é uma evidência que somos filhos da obediência. A velha natureza, o crente carnal, ele não luta contra o pecado. Ele dá desculpa. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, não, eu nasci assim. Ah, não, é o meu jeito. A velha natureza dá um monte de desculpa. Agora, aquele que nasceu de novo, não. Ele luta, ele luta, ele luta. Ele tem uma batalha interna. Às vezes ele fica até meio doido, né? Fica assim. Aí tu lembra de Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, mas ele habita em mim, eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele entra em Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que anda em Espírito? Os filhos da obediência. Agora o crente presunçoso, você vive pecando deliberadamente? Examine-se a si mesmo. Olhe para si. Os filhos da obediência podem até cair, mas não permanecem na lama. A natureza daquele que é regenerado sempre se levanta. Pode ser o pecado na dificuldade que for, Cristo sempre alcança. É por isso que Pedro vai falar, olha, não se conformando à concupiscência.
Esse é um termo grego que eu não vou passar vergonha de ler aqui para vocês, mas ele traz uma ideia de tomar uma forma externa, de ser uma figura, de ter uma aparência. E a aparência que Pedro está falando aqui é a aparência do desejo carnal, é a aparência do desejo pecaminoso. Não se molde a isso. Quer dizer, olha, não dê desculpa que você está pecando só porque você tem desejos naturais, desejos pecaminosos. Vou melhorar. Você não pode dar desculpa para quando você efetua o pecado só porque você desejou pecar. É por isso que tem muita gente hoje mudando a sua natureza natural, assim como Paulo fala em Romanos 1. Homem com homem, ou varão com varão, cometendo torpeza. Porque o homem chega, a mulher chega e fala, não, eu sinto atração pelo mesmo sexo que o meu, então eu vou lá e me deito, eu vou lá e consumo. A pessoa é dominada pelos seus próprios desejos, ela tomou a forma, ela se conformou às suas próprias concupiscências. Pedro faz um alerta, não faça isso. E como a Bíblia é incrível, Paulo já tinha feito esse alerta também, em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Aí vem, né, a galera que interpreta mal. Não, tá vendo? Eu tenho que ser um inconformado. Eu tenho que ir para a rua. Eu tenho que protestar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ser inconformado com esse mundo. Ele não está falando de um protesto. Paulo e nem Pedro está falando de ser um intolerante, pelo menos não aqui. O que eles estão falando é de não tomar a forma que o mundo impõe, de não tomar a forma dos desejos internos pecaminosos. Aí Paulo dá o contraponto, mas transformai-vos. Essa palavra em grego é metamorfose. Ou seja, que haja uma mudança pela renovação da vossa mente. E o que Pedro está falando no 13? Cingindo os lombos do entendimento. Cingindo os lombos da mente. Conformar-se. Você toma uma forma externa. Transformado, a gente muda de dentro para fora. Conformado, eu me torno um molde. Eu absorvo um molde que está imposto de fora. Aquele que é transformado pela renovação da mente tem uma mudança gerada dentro. Aquele que se conforma, ele é passivo. Aquele que é transformado, ele foi transformado por Deus. Aquele que se conforma, ele tem uma máscara. Ele vive de uma maneira hipócrita. Agora, aquele que foi transformado por Jesus, ele passa por uma metamorfose. Em suma, aquele que é conformado é como um camaleão. Ele vai se adaptando aonde ele está, ele vai mudando conforme o ambiente, irmão Everaldo. Agora, o cristão é como uma borboleta, tem uma mudança verdadeira e única, e não sai se adaptando em qualquer ambiente. No trabalho é um, em casa é outro, na igreja é outro, não. Ele é aquilo, ele é filho da obediência. Ele passa por uma transformação verdadeira. Não se conformem com os desejos que antes tinham quando viviam na ignorância. 1 Pedro 1,14, na versão da NVI. Existem 3 níveis, irmãos, de interação com o pecado que o ser humano tem. O primeiro é ser conformado a isso. É deixar o pecado moldar a nossa identidade, a nossa vida, a nossa rotina. Um exemplo, se eu sou imoral, então eu cedo a uma tentação. Agora, o outro não. O outro, ele luta contra o pecado. Ele batalha contra os desejos antigos. Ele cai às vezes, mas ele se arrepende. Um exemplo, ele luta contra a imoralidade. Ele ora, ele confessa, ele busca ajuda, mesmo que ainda tropece. E tem o transformado,
O transformado teve a mente transformada, renovada, mudada pelo poder do Espírito, mesmo com desejos. Mas esses desejos, eles vão mudando progressivamente. Essa pessoa, ela está sendo ensinada por Deus. E Deus está dando a ela forças para lutar contra a imoralidade ou contra qualquer pecado que seja. O que Pedro está alertando eles? Ele está proibindo o primeiro nível. Não tem essa de dar desculpa para o pecado. Não tem essa de ceder para o pecado. Porque eu desejo, porque eu tenho vontade. Não, não, não se negocia com o pecado. O que eu faço então, pastor? Reconhece. Mas eu estou caindo, reconhece. Mas eu vou perder meu cargo na igreja. Irmãos, que cargo que? Que visibilidade? Que aparência é essa? Não. Reconhece que peca, pede ajuda. E o Espírito de Deus vai para o terceiro nível em você. Ele vai transformando a tua mente. Ele vai mudando os teus desejos. É assim que o Espírito de Deus faz. Portanto, nós não podemos ser um molde de gesso. Um molde de gesso, você vai, despeja ali o gesso líquido no molde externo. O gesso assume a forma do molde de forma passiva. Quando ele endurece, ele parece uma estátua, mas é frágil, é oco e é sem vida. Se quebrar o molde, o gesso desmorona. Agora, a gente precisa ser como uma semente plantada, transformados. Você planta uma semente de um carvalho, ele cresce de dentro para fora, de forma orgânica, ele tem vida própria. Leva tempo, mas produz árvore forte, com raízes profundas, que resiste a tempestades. Não seja, já está querendo falhar, não seja gesso religioso, seja um carvalho plantado pelo Espírito de Deus. Filhos da obediência. Quem você é? Você é um regenerado. Você é um filho da obediência. Não se conformando com desejo natural, com concupiscência, com cobiça nenhuma. Pelo contrário, sejam santos, conforme o verso 15. Mas sobre o santo a gente vai falar depois. A lógica de Pedro, ele indica: vocês são filhos da obediência, vocês têm uma nova natureza. O ponto negativo, não deixem os desejos naturais moldar a sua vida e vivam em santidade. Resumindo, Deus age primeiro na regeneração. Deus declara quem nós somos com a justificação e nos capacita a viver conforme essa identidade, santificação. Não seja mais ignorante, amado, em relação ao Evangelho. Assuma a sua condição atual, filho da obediência. Entenda isso. E você vai ter uma vida espiritual plena. Mesmo diante de tribulação, perseguição, açoite, maus olhares, não importa o contexto, mas você assumindo essa identidade, você entendendo que o efeito da salvação é sermos filhos da obediência, é lutarmos contra o pecado. Pode vir chuva, vento, pode vir furacão, tornado, o que for, pode vir anticristo, pode vir diabo, pode vir os demônios, pode vir quem for, você vai ficar firme. Firme em Cristo Jesus. A obediência não causa a salvação, ela prova a salvação. Você obedece porque já foi salvo, nascido de novo, luta contra o pecado, porque possui nova natureza. Essa guerra interna é evidência de vida espiritual. Mortos não lutam, apenas os vivos resistem. Perseverança é recusar fazer paz com o pecado, caindo às vezes, mas sempre levantando. Por quê? Porque você é filho da obediência por natureza. Há luta em você? Então há vida.
e Deus completará a obra que começou. Não desista, Cristo venceu. Amém, irmãos?